Marina Silva ajustou o uniforme azul claro pela última vez antes de entrar na mansão. Aos 28 anos, seus olhos azuis carregavam um cansaço que ia além da idade. O cabelo loiro, sempre preso em um coque simples, brilhava sob a luz matinal que invadia os corredores da imponente residência em São Roque. Havia 3 anos trabalhando como faxineira na propriedade dos Almeida, uma das famílias mais ricas do interior paulista. Marina conhecia cada canto daquela casa melhor que os próprios donos. Sabia onde ficavam as manchas de vinho que ninguém via, quais janelas precisavam de mais atenção e até mesmo os horários exatos em que cada morador acordava. Naquela manhã de terça-feira, chegou mais cedo que o habitual. Precisava recuperar o tempo perdido no dia anterior, quando sua mãe teve uma crise de ansiedade e ela precisou sair correndo para levá-la ao posto de saúde. Dona Helena, a governanta principal, não gostou nada da situação e deixou claro que problemas pessoais não devem interferir no trabalho. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, Marina ouvia um choro abafado vindo da área de serviço. Apressou o passo, reconhecendo imediatamente o som. Era o pequeno Gabriel, sobrinho de Rafael Almeida, o herdeiro da fortuna familiar. O que encontrou a fez parar no meio do caminho. Gabriel, de apenas 8 meses, estava deitado no chão frio da lavanderia, com a fralda completamente suja e o rostinho vermelho de tanto chorar. Suas roupinhas estavam úmidas e ele tremia de frio. "Meu Deus, meu pequeno", sussurrou Marina, ajoelhando-se imediatamente ao lado do bebê. Sem pensar 2 vezes, pegou Gabriel no colo, sentindo seu corpinho gelado contra o peito. Olhou ao redor procurando a babá oficial, Carmen, mas não havia sinal dela. Na mesa da lavanderia, encontrou fraldas limpas e produtos de higiene. Com movimentos delicados e experientes, Marina começou a trocar a fralda de Gabriel. Suas mãos, calejadas pelo trabalho pesado, tocavam a pele sensível do bebê com uma suavidade que só o amor genuíno pode proporcionar. "Shh, tudo bem agora, meu anjinho", murmurava enquanto limpava a pele irritada com todo cuidado. "A tia Marina está aqui." Gabriel parou de chorar quase instantaneamente, como se reconhecesse nela uma fonte de segurança e carinho. Seus olhinhos escuros se fixaram no rosto de Marina, e ela sentiu o coração apertar. Como alguém podia deixar uma criança tão pequena em situação assim? Foi exatamente nesse momento que ouviu passos firmes se aproximando. Marina levantou os olhos e sentiu o sangue gelar nas veias. Rafael Almeida estava parado na porta da lavanderia, observando a cena com uma expressão indecifrada. Rafael, aos 34 anos, era conhecido por sua postura séria e distante. Seus olhos azuis tinham um tom mais intenso que os de Marina, quase como o mar em tempestade. Alto, de ombros largos e sempre impecavelmente vestido, ele comandava a rede internacional de vinhos artesanais da família com mão de ferro. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Marina sentiu as pernas bambas. Ainda estava ajoelhada no chão, com Gabriel no colo, cercada por fraldas sujas e produtos de limpeza. A situação parecia comprometedora, e ela sabia como os patrões podiam interpretar mal qualquer coisa. Senhor Rafael, eu só estava..." começou, mas ele a interrompeu. "Onde está a Carmen?" "Não sei, senhor. Quando cheguei, encontrei o Gabriel assim, no chão, chorando e você achou que podia simplesmente pegar meu sobrinho sem autorização?" As palavras dele caíram como pedras sobre Marina. Ela abraçou Gabriel com mais força, sentindo o bebê se aconchegar contra seu peito. "Ele estava sofrendo", disse simplesmente, olhando direto nos olhos de Rafael. "Eu só fiz o que precisava ser feito." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rafael observava Marina com atenção, notando como Gabriel havia se acalmado completamente em seus braços,
como se fosse o lugar mais natural do mundo para ele estar. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou, mudando o tom de voz. 3 anos, senhor. E sempre trabalhou como faxineira? Marina assentiu, sem entender aonde ele queria chegar. Rafael se aproximou alguns passos, e ela pode sentir o perfume masculino que ele usava, misturado com o aroma sutil de uvas maduras que sempre o acompanhava. Devolva Gabriel para mim, disse ele, estendendo os braços. Marina hesitou por um momento, mas obedeceu. Quando passou o bebê para Rafael, seus dedos se roçaram brevemente e ela sentiu uma descarga elétrica percorrer seu braço. Rafael também pareceu sentir algo, pois seus olhos se fixaram nela por mais tempo do que o necessário. Gabriel, no colo do tio, começou a se agitar novamente, estendendo os bracinhos na direção de Marina. Ele quer voltar para você, observou Rafael com uma expressão pensativa. Crianças sentem quando alguém se importa de verdade com elas, respondeu Marina, levantando-se e começando a recolher os produtos usados na troca de fralda. Rafael ficou observando Marina trabalhar. Mesmo naquela situação constrangedora, ela mantinha a dignidade e a calma. Seus movimentos eram precisos e cuidadosos, e havia algo em sua postura que despertava sua curiosidade. Como você aprendeu a cuidar de bebês? Perguntou ele. Cuidei dos meus irmãos menores quando era adolescente, e sempre gostei de crianças. Marina respondeu sem parar de organizar o ambiente. Onde está a Carmen a esta hora da manhã? Marina hesitou. Sabia que Carmen costumava chegar atrasada e passar boa parte do tempo no celular, mas não queria criar problemas para a colega. Acredito que ela já deva estar chegando, senhor. Rafael percebeu a hesitação dela e ficou ainda mais intrigado. Havia algo sobre Marina que não conseguia identificar. Uma combinação de força e fragilidade, de determinação e humildade que o fazia querer descobrir mais sobre ela. Você tem filhos? Perguntou. Não, senhor. Cuido da minha mãe, que tem problemas de saúde, respondeu Marina, finalizando a limpeza. Nesse momento, Carmen apareceu na porta da lavanderia, ofegante e com os cabelos desarrumados. Aos 25 anos, ela tinha um ar desleixado que contrastava com a postura impecável de Marina. Ah, senhor Rafael, eu estava no banheiro e não ouvi Gabriel chorando, disse Carmen, tentando justificar sua ausência. Rafael olhou de Carmen para Marina, comparando as duas mulheres. Uma chegava atrasada e com desculpas, enquanto a outra estava ali desde cedo, cuidando de uma criança que nem era sua responsabilidade. Carmen, quero falar com você no meu escritório em 5 minutos, disse ele com um tom que não admitia contestação. Carmen empalideceu e assentiu rapidamente. Rafael se virou para Marina. E você? Qual é seu nome completo? Marina Silva, senhor. Marina Silva, repetiu ele, como se estivesse gravando o nome na memória. Obrigado pelo que fez pelo Gabriel hoje. Marina sentiu o coração acelerar com o agradecimento inesperado. Era a primeira vez em 3 anos que Rafael se dirigia a ela com algo além de uma ordem ou repreensão. De nada, senhor. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, disse Rafael, olhando diretamente em seus olhos. Nem qualquer pessoa faria. Com essas palavras, ele saiu da lavanderia carregando Gabriel, que continuava olhando para Marina por cima do ombro do tio, como se não quisesse se afastar dela. Marina ficou sozinha, sentindo o coração bater descompassado. Algo havia mudado naqueles poucos minutos. Pela primeira vez, Rafael Almeida havia realmente a visto, não como apenas mais uma funcionária, mas como uma pessoa. Enquanto voltava ao seu trabalho, não conseguia parar de pensar nos olhos azuis dele, na forma como havia falado seu nome, na corrente elétrica que sentiu quando se tocaram. Mas também sabia que não podia alimentar fantasias. Homens como Rafael Almeida não se interessavam por mulheres como ela. Marina era apenas uma faxineira, filha de um pedreiro,
falecido e uma dona de casa doente. Ele era um milionário, herdeiro de um império familiar, destinado a se casar com alguém de sua classe social. Mesmo assim, quando passou pelo escritório mais tarde e ouviu Rafael repreendendo Carmen duramente, não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Talvez, só talvez, ele tivesse percebido o que ela já sabia há tempo. Nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que é simples é sem valor. Quantas vezes nos deparamos com situações onde o coração nos leva a fazer o que é certo mesmo quando não é nossa obrigação? Se você também já passou por um momento onde precisou escolher entre se omitir ou agir, deixe um like nesta história e me conte nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Sua experiência pode inspirar outros corações. Os dias seguintes à descoberta de Rafael trouxeram uma atmosfera diferente para a mansão. Marina sentia olhos a observando enquanto trabalhava, mas sempre que se virava, não via ninguém. Era como se uma presença invisível a acompanhasse pelos corredores. Carmen, por sua vez, havia se tornado ainda mais hostil. Desde a bronca que levou de Rafael, ela evitava Marina e fazia questão de comentar com as outras funcionárias sobre pessoas que não sabem qual é o seu lugar. Ela acha que vai virar dondoca só porque trocou uma fralda, murmurava Carmen para Rosângela, a cozinheira, sem se importar se Marina ouvia ou não. Marina preferia ignorar os comentários e focar em seu trabalho, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem de Gabriel no chão frio da lavanderia. Como alguém responsável pelo cuidado de uma criança podia ser tão negligente? Na quinta-feira dessa mesma semana, Marina estava limpando o grande salão quando ouviu a voz inconfundível de Rafael vindo do escritório. Ele falava ao telefone com alguém e o tom era tenso. Não, mãe. Não posso simplesmente despedir a Carmen sem ter certeza. Preciso de provas concretas do que está acontecendo, dizia ele. Marina tentou se concentrar na limpeza, mas as palavras chegavam até ela. Sim, eu sei que Isabela volta semana que vem. Ela que vai decidir o que fazer sobre a situação da babá. Isabela. Marina sabia que era a irmã de Rafael e mãe do pequeno Gabriel. Havia viajado para a Europa a trabalho e deixado o filho aos cuidados da família. Se ela estava voltando, certamente investigaria o que havia acontecido. De repente, Marina ouviu passos se aproximando. Tentou fingir que estava concentrada na limpeza, mas Rafael apareceu na porta do salão. Marina! Chamou ele. Ela se virou, sentindo o coração acelerar como sempre acontecia quando ele falava com ela. Sim, senhor Rafael. Preciso que você seja honesta comigo. Como tem sido o cuidado do Gabriel nas últimas semanas? A pergunta a pegou de surpresa. Marina olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos, antes de responder. Senhor, eu não sei se devo... Você deve sim. Estou perguntando porque confio no seu julgamento, disse Rafael, se aproximando alguns passos. O que você observou? Marina respirou fundo. Sabia que estava entrando em território perigoso, mas a preocupação genuína nos olhos de Rafael a encorajou. Gabriel passa muito tempo sozinho, senhor. Carmen fica no celular a maior parte do dia. Várias vezes encontrei ele chorando enquanto ela estava distraída com as redes sociais. Rafael fechou o punho, claramente irritado com a informação. Continue. Ele não está ganhando peso como deveria. Carmen reclama quando ele chora. E às vezes o deixa no berço por horas. Eu sei que não é minha função, mas sempre que posso, dou uma olhadinha nele. Você tem cuidado dele? Marina hesitou, sabendo que poderia estar se colocando em uma situação difícil. Apenas quando percebo que ele precisa. Nunca quis ultrapassar limites, senhor Rafael. Mas não consigo ver uma criança sofrendo. Rafael a observou por um longo momento. Havia algo na sinceridade de Marina que o tranquilizava. Diferente de Carmen,
que sempre tinha desculpas prontas. Marina admitia seus atos com uma honestidade refrescante. Obrigado por me contar a verdade, disse ele, e obrigado por cuidar do Gabriel quando eu não estava aqui para vê-lo. Marina sentiu o coração aquecer com as palavras dele. Era estranho como um simples agradecimento daquele homem significava tanto para ela. De nada, senhor. Gabriel é um bebê muito especial. Você tem jeito com crianças, observou Rafael. Já pensou em fazer um curso de babá ou algo assim? A pergunta trouxe um sorriso melancólico ao rosto de Marina. Na verdade, meu sonho sempre foi ser pedagoga, mas nunca tive condições de estudar. Por quê? Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. Tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. Minha mãe adoeceu pouco depois e desde então cuido dela. Rafael sentiu algo se mexer em seu peito. A história de Marina o tocava de uma forma que não esperava. Havia uma força silenciosa nela, uma capacidade de sacrifício que o impressionava. Sua mãe está melhor agora. Tem dias bons e ruins. Ela tem crises de ansiedade e às vezes fica deprimida. É difícil para ela aceitar que depende de mim. Deve ser complicado conciliar tudo isso. É, mas ela é tudo o que eu tenho no mundo, disse Marina com simplicidade. Rafael ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Começou a entender por que Marina havia cuidado de Gabriel com tanto carinho. Era uma pessoa acostumada a cuidar de outros, a colocar as necessidades alheias antes das suas próprias. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, curiosa. Você já teve vontade de sair de São Roque? Tentar uma vida diferente em alguma cidade maior? A pergunta a surpreendeu. Marina nunca havia pensado seriamente nisso. Às vezes penso, mas não posso deixar minha mãe, e sinceramente não sei se teria coragem. Sou só uma menina do interior que não tem muito estudo. Você se subestima, disse Rafael, e havia algo em sua voz que fez Marina o olhar com atenção redobrada. Inteligência e bom coração não se aprendem na escola. Antes que Marina pudesse responder, ouviram passos se aproximando. Carmen apareceu na porta do salão com uma expressão azeda. Senhor Rafael, precisa de alguma coisa? O Gabriel está chorando e você está aqui em vez de estar cuidando dele? Cortou Rafael com um tom gelado. Carmen empalideceu. Eu estava procurando a mamadeira, senhor. A mamadeira fica na cozinha, Carmen, não no salão principal. Marina aproveitou a situação para se retirar discretamente, mas pode ouvir Rafael continuando a repreender Carmen. Sentiu uma mistura de satisfação e preocupação. Por um lado, estava feliz que ele finalmente estava percebendo a negligência da babá oficial. Por outro, temia que Carmen descobrisse que havia sido ela a relatar o comportamento inadequado. Mais tarde, quando estava terminando a limpeza do segundo andar, Marina ouviu uma conversa que a fez parar tudo o que estava fazendo. Não acredito que aquela faxineira está tentando tomar meu lugar, dizia Carmen para Rosângela. Ela acha que pode seduzir o patrão cuidando do moleque. Carmen, você está exagerando, respondeu Rosângela. Estou nada. Você viu como ele olha para ela agora? E ela toda santinha, fingindo que é melhor que todo mundo. Marina sentiu o estômago embrulhar. Era assim que as outras funcionárias a viam? Como uma oportunista tentando se aproveitar da situação. Eu vou dar um jeito nela, continuou Carmen. Vou mostrar para todo mundo quem ela realmente é. Marina se afastou rapidamente, com o coração disparado. Sabia que Carmen podia ser vingativa, mas não imaginava que a situação havia chegado a esse ponto. Durante o resto do dia, tentou manter-se o mais invisível possível, mas não conseguia parar de pensar na conversa que havia tido com Rafael. Pela primeira vez em anos, alguém havia perguntado sobre seus sonhos. Havia mostrado interesse genuíno em sua vida. E havia algo na forma como ele a olhava que fazia seu coração acelerar. Como se ela fosse mais do que apenas uma funcionária.
como se ela importasse. Mas Marina sabia que não podia alimentar esperanças. Homens como Rafael não se interessavam romanticamente por mulheres como ela. E mesmo que se interessassem, que futuro poderia ter um relacionamento assim? Ainda assim, quando estava indo embora e passou pelo jardim, avistou Rafael brincando com Gabriel na grama. O bebê ria gostosamente enquanto o tio fazia caretas engraçadas. Rafael levantou os olhos e a viu. Sorriu e acenou. E Gabriel, ao vê-la, estendeu os bracinhos em sua direção, balbuciando sons alegres. "Ele gosta muito de você", gritou Rafael. Marina sorriu e acenou de volta antes de continuar caminhando. Mas seus passos estavam mais leves e seu coração batia com uma esperança perigosa. Talvez, apenas talvez, algo especial estivesse começando a florescer naquela mansão. E pela primeira vez em muito tempo, Marina se permitiu sonhar com a possibilidade de ser vista, valorizada e, quem sabe, amada por quem ela realmente era. A semana seguinte trouxe mudanças significativas para a rotina da mansão. Isabela Almeida havia retornado de sua viagem à Europa e, como Rafael havia previsto, chegou disposta a investigar pessoalmente a situação de Gabriel. Marina a conhecia apenas de vista. Isabela era uma mulher elegante de 30 anos, advogada bem-sucedida, com cabelos castanhos sempre impecavelmente arrumados e um olhar perspicaz que não deixava nada passar despercebido. Diferente de Rafael, que mantinha uma postura mais reservada, Isabela era direta e não tinha medo de fazer perguntas incômodas. Na segunda-feira de manhã, Marina estava preparando o café da manhã da família quando Isabela entrou na cozinha. Todas as funcionárias se curvaram respeitosamente, mas Isabela acenou para que continuassem trabalhando. "Bom dia, meninas", disse ela, observando atentamente cada uma. "Vocês sabem que estive fora nas últimas semanas e agora quero entender como tem sido a rotina do meu filho." Rosângela, a cozinheira mais antiga, se adiantou para responder. "Tudo correu bem, dona Isabela. O Gabriel é um menino muito tranquilo. Ótimo. E a Carmen? Como ela tem se saído como babá?" Marina trocou um olhar preocupado com Rosângela. Todas sabiam que Carmen não era a babá mais dedicada, mas ninguém queria criar problemas. "Ela cuida bem dele, senhora", respondeu Rosângela, sem muita convicção. Isabela percebeu a hesitação e seus olhos percorreram o grupo de funcionárias, parando em Marina. "E você? Qual é seu nome?" "Marina Silva, senhora. Sou faxineira." "Marina", repetiu Isabela, estudando-a. "Você trabalha no andar onde fica o quarto do Gabriel?" "Sim, senhora." "E o que você tem observado sobre os cuidados com meu filho?" A pergunta direta fez Marina se sentir como se estivesse sendo examinada. Olhou rapidamente para as outras funcionárias antes de responder. "Gabriel é um bebê muito querido, senhora. Todos nós gostamos muito dele." "Isso não responde minha pergunta", insistiu Isabela, aproximando-se de Marina. "Eu quero saber como ele tem sido cuidado." Marina sentiu o coração acelerar. Sabia que Isabela não desistiria facilmente, mas também não queria causar problemas para Carmen, mesmo sabendo de seus desleixos. "Ele tem sido bem cuidado, senhora." Isabela a observou por mais alguns segundos, claramente não convencida com a resposta evasiva. "Está bem. Vou observar pessoalmente nos próximos dias." Com isso, ela saiu da cozinha, deixando as funcionárias em silêncio. Carmen, que havia escutado tudo da porta da despensa, saiu de seu esconderijo com uma expressão triunfante. "Viram? Até a patroa sabe que estou fazendo um bom trabalho", disse ela, olhando diretamente para Marina. Marina não respondeu, mas sentia que a situação estava prestes a ficar muito mais complicada. Durante os 2 dias seguintes, Isabela passou a observar discretamente a rotina da casa. Marina a via frequentemente nos corredores, sempre atenta, sempre analisando. Na
Quarta-feira de manhã, Marina estava limpando o corredor do segundo andar quando ouviu Gabriel chorando no quarto dele. O choro já durava alguns minutos, mas Carmen não aparecia para atendê-lo. Marina hesitou por um momento, lembrando-se das advertências sobre não ultrapassar seus limites. Mas o choro do bebê se intensificou e ela não conseguiu resistir. Entrou no quarto e encontrou Gabriel no berço, com a fralda visivelmente suja e o rostinho vermelho de tanto chorar. Carmen estava sentada na poltrona ao lado, completamente absorta em seu celular, com fones de ouvido. Carmen, chamou Marina, mas a babá não ouviu. Marina se aproximou e tocou o ombro de Carmen, que se assustou e tirou os fones rapidamente. O que foi? Perguntou Carmen, irritada. Gabriel está chorando há um tempo. Acho que ele precisa trocar a fralda. Carmen suspirou dramaticamente. Eu sei. Estava só terminando uma coisa importante aqui. Marina olhou para o celular de Carmen e viu que ela estava assistindo a vídeos em uma rede social. Coisa importante, pensou com indignação. Quer que eu troque a fralda dele enquanto você termina? Ofereceu Marina, tentando manter o tom neutro. Não precisa. Eu faço isso. Mas Carmen voltou a colocar os fones e continuou mexendo no celular. Gabriel continuava chorando, cada vez mais angustiado. Marina não aguentou. Aproximou-se do berço e pegou Gabriel no colo, sussurrando palavras de carinho para acalmá-lo. Shh, meu anjinho, a tia Marina está aqui. Gabriel se acalmou imediatamente, aninhando-se contra o peito de Marina. Ela começou a trocar sua fralda com movimentos delicados e experientes. Foi exatamente nesse momento que Isabela apareceu na porta do quarto. A cena era clara. Carmen sentada na poltrona, alheia ao que acontecia ao redor, enquanto Marina cuidava de Gabriel com carinho e competência. Carmen, disse Isabela, com uma voz gelada. Carmen se assustou e levantou rapidamente, escondendo o celular atrás das costas. Dona Isabela, eu estava... Você estava fazendo o que exatamente enquanto meu filho chorava? Marina congelou, ainda segurando Gabriel, que agora estava calmo e sorridente em seus braços. Sabia que havia se metido em uma situação delicada. Eu posso explicar, começou Carmen, mas Isabela a interrompeu. Não precisa explicar. Eu vi tudo o que precisava ver. Isabela se virou para Marina. E você? Por que está cuidando do meu filho? Marina sentiu o sangue gelar. Sabia que não havia uma resposta que não a colocasse em apuros. Ele estava chorando, senhora. Ela estava se intrometendo. Interrompeu Carmen, tentando mudar o foco. Sempre faz isso, como se soubesse cuidar melhor de crianças do que eu. Isabela olhou de uma para a outra, analisando a situação. Então fez algo que ninguém esperava. Tirou Gabriel dos braços de Marina e o entregou para Carmen. Carmen, quero que você saia do quarto por alguns minutos. Preciso conversar com Marina. Carmen hesitou, claramente, sem querer deixar as duas sozinhas. Mas Dona Isabela, Gabriel, vai ficar bem comigo por alguns minutos. Saia, por favor. Carmen saiu a contragosto, carregando Gabriel. Marina ficou sozinha com Isabela, sentindo-se como se estivesse prestes a ser demitida. Sente-se, disse Isabela, apontando para a cadeira ao lado do berço. Marina obedeceu, com as mãos tremendo ligeiramente. Marina, preciso que você seja completamente honesta comigo. Não se preocupe com possíveis consequências. Só quero saber a verdade. Marina respirou fundo, sabendo que chegara o momento da verdade. O que você quer saber, senhora? Como tem sido o cuidado do Gabriel nas últimas semanas? Marina olhou diretamente nos olhos de Isabela e decidiu que não podia mais mentir ou omitir a verdade. Carmen não cuida bem dele, senhora. Ela passa a maior parte do tempo no celular, deixa Gabriel chorando por longos períodos. E às vezes nem percebe quando ele está com fome ou com a fralda suja. Isabela não pareceu surpresa com a revelação. Continue.
Várias vezes encontrei Gabriel em situações inadequadas, no chão frio da lavanderia, chorando sozinho enquanto ela estava distraída. Uma vez, ele chegou a ficar com assadura grave, porque a fralda não foi trocada por horas. E você tem cuidado dele? Sim, senhora. Sei que não é minha função, mas não consigo ver uma criança sofrendo. Gabriel é um bebê muito especial e merece ser bem cuidado. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, processando as informações. Por que você nunca relatou isso antes? Tentei, senhora. Falei com Dona Helena, mas ela disse que eu deveria cuidar apenas das minhas responsabilidades. E também não queria criar problemas para Carmen. Mesmo ela sendo negligente com meu filho, Marina hesitou. Pensei que talvez ela melhorasse e, sinceramente, tinha medo de parecer que estava tentando tomar o lugar dela. Isabela se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim lá fora. Marina, vou fazer uma pergunta que pode parecer estranha. Se eu oferecesse para você o cargo de babá oficial do Gabriel, você aceitaria? A pergunta pegou Marina completamente de surpresa. Dona Isabela, eu não tenho formação específica para isso. Sou apenas uma faxineira. Você tem algo muito mais importante que formação. Você se importa genuinamente com o bem-estar do meu filho. E pelo que estou vendo, tem muito mais competência prática do que a babá que eu contratei. Marina sentiu o coração disparar. A oportunidade que estava sendo oferecida era mais do que ela jamais havia sonhado. Mas o que as outras funcionárias vão pensar? E Carmen? Isso não é problema seu. O que importa é o que é melhor para Gabriel. Marina ficou em silêncio, processando a proposta. Preciso pensar, senhora. Claro, mas não demore muito. Preciso resolver essa situação logo. Isabela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Marina, uma última coisa. Meu irmão falou muito bem de você recentemente. Diz que você é uma pessoa de caráter, em quem se pode confiar. Isso significa muito vindo dele. Com essas palavras, Isabela saiu, deixando Marina sozinha com seus pensamentos e sentimentos em turbilhão. Rafael havia falado bem dela para Isabela? O que exatamente ele havia dito? E mais importante, como ela reagiria se soubesse que Marina estava começando a desenvolver sentimentos por ele? Marina sabia que aceitar o cargo de babá a aproximaria ainda mais de Rafael e Gabriel. Mas também sabia que isso despertaria ciúmes e rivalidades entre as outras funcionárias. Era uma oportunidade de mudar de vida, de fazer algo que realmente gostava e tinha aptidão. Mas também era um passo em direção ao desconhecido, com riscos que ela ainda não conseguia dimensionar completamente. Você já se deparou com uma oportunidade que poderia mudar sua vida completamente, mas que também trazia medos e incertezas? Às vezes precisamos ter coragem para dar passos importantes, mesmo sem saber exatamente onde eles nos levarão. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like e me conte nos comentários. Qual foi a decisão mais corajosa que você já tomou na vida? Sua história pode inspirar alguém que está passando por um momento semelhante. Marina passou a noite inteira acordada, pensando na proposta de Isabela. Às 5 da manhã, quando finalmente conseguiu adormecer, teve um sonho estranho. Estava em uma escola cheia de crianças, ensinando e brincando, com Gabriel no colo e Rafael ao seu lado, sorrindo. Acordou com o coração acelerado e a certeza de que não podia deixar o medo tomar as decisões por ela. Chegou à mansão mais cedo que o habitual e foi direto procurar Isabela. A encontrou tomando café no terraço, lendo algumas papeladas do escritório. Bom dia, dona Isabela. Marina, bom dia. Já tomou sua decisão? Sim, senhora. Aceito o cargo de babá do Gabriel. Isabela sorriu pela primeira vez desde que havia retornado da viagem. Excelente. Não podia estar mais feliz com sua decisão. Mas tenho algumas condições, se me permite.
Isabela arqueou uma sobrancelha curiosa. Diga, gostaria de continuar ajudando nas tarefas de limpeza quando Gabriel estiver dormindo ou ocupado. Não quero que as outras funcionárias pensem que estou tentando me achar melhor que elas. Marina, você não precisa se justificar para ninguém, mas se é isso que você quer, não há problema. Obrigada, senhora. E posso perguntar qual será meu novo salário? Isabela mencionou um valor que era quase 3 vezes mais do que Marina ganhava como faxineira. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Dona Isabela, isso é muito mais do que eu esperava. É o que você merece. Gabriel precisa de alguém que cuide dele com amor e dedicação. E você provou que pode fazer isso. Quando começo? Hoje mesmo, se você quiser. Vou conversar com Carmen agora pela manhã. Marina sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que Carmen não receberia bem a notícia. E Dona Helena? Ela vai ficar sabendo? Vou conversar pessoalmente com ela. Dona Helena, às vezes, é um pouco conservadora demais em suas opiniões, mas ela entenderá que esta decisão foi tomada pensando no bem-estar do Gabriel. 2 horas depois, Marina presenciou a saída tempestuosa de Carmen da mansão. A ex-babá não se conformava com a demissão e fez questão de que todos soubessem sua opinião sobre o assunto. Isso não vai acabar bem, gritou Carmen enquanto recolhia suas coisas. Vocês vão ver que tipo de pessoa ela realmente é. Marina tentou se manter afastada durante o episódio, mas Carmen fez questão de procurá-la antes de sair. Você acha que ganhou, não é? Disse Carmen, com os olhos brilhando de raiva. Mas eu sei o que você está fazendo. Está tentando chamar a atenção do patrão usando o bebê. Carmen, eu só quero o bem do Gabriel, respondeu Marina, mantendo a voz calma. Mentira. Você quer é se dar bem na vida. Mas homens como Rafael Almeida não se casam com faxineiras, querida. Eles brincam com vocês e depois se casam com mulheres da própria classe social. As palavras de Carmen atingiram Marina como uma bofetada. Mesmo sabendo que a ex-babá estava apenas tentando machucá-la, havia uma verdade dolorosa naquelas palavras. Pode ficar com o emprego, continuou Carmen, mas nunca vai conseguir o que realmente quer. Com isso, Carmen saiu da mansão, deixando Marina com o coração apertado e muitas dúvidas na cabeça. Durante a primeira semana como babá oficial de Gabriel, Marina se dedicou completamente à nova função. O bebê se adaptou rapidamente à mudança e parecia mais feliz e tranquilo. Marina criou uma rotina estruturada para Gabriel. Banhos mornos, massagens relaxantes, brincadeiras educativas e passeios pelo jardim da mansão. Ela conversava com ele constantemente, cantava cantigas de ninar e lia histórias infantis. Rafael começou a passar mais tempo em casa, observando discretamente o trabalho de Marina. Ficava impressionado com a diferença no comportamento de Gabriel, que agora ria mais, comia melhor e dormia tranquilo. Marina! Chamou ele numa tarde de quinta-feira, quando ela estava brincando com Gabriel no jardim. Sim, senhor Rafael. Como você aprendeu a cuidar tão bem de crianças? Gabriel nunca esteve tão bem. Marina corou ligeiramente com o elogio. Cuidei dos meus irmãos menores e sempre tive facilidade com crianças. Gabriel é um bebê muito especial. É fácil cuidar dele com amor. Você disse que sempre sonhou em ser pedagoga. Sim, é meu sonho desde pequena. Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, observando Marina brincar com Gabriel. Havia algo nela que o tranquilizava e o inquietava ao mesmo tempo. Uma mistura de força e delicadeza que despertava sentimentos que ele havia tentado manter enterrados. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor Rafael. Você tem namorado? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Marina sentiu o coração disparar e o rosto esquentar. Não, senhor. Nunca tive tempo para relacionamentos sérios. Por causa da sua mãe e do trabalho?
Sim, e também porque... Ela hesitou, não sabendo se devia continuar. Porque o quê? Porque nunca encontrei alguém que me visse realmente. A maioria dos homens que conheci só se interessava por aventuras passageiras. Rafael sentiu uma pontada no peito com essas palavras. Havia uma tristeza sutil na voz de Marina que o fazia querer protegê-la de todas as decepções do mundo. Você merece alguém que a veja e valorize. Completamente, disse ele, com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Marina o olhou diretamente nos olhos, e por um momento o tempo pareceu parar. Havia algo no olhar de Rafael que a fazia sentir-se vista, valorizada, especial. Obrigada, sussurrou ela. Gabriel, percebendo a atmosfera carregada entre os adultos, começou a balbuciar e estender os bracinhos para Rafael. O momento se quebrou, mas deixou uma energia diferente no ar. Rafael pegou o sobrinho no colo, mas seus olhos permaneceram em Marina. Você gostaria de jantar conosco hoje? Isabela está preparando uma refeição especial para comemorar como Gabriel está bem cuidado. Marina ficou surpresa com o convite. Funcionários não costumavam jantar com a família. Eu não sei se seria apropriado, Sr. Rafael. Por que não seria? Você faz parte da vida do Gabriel agora, e ele claramente a adora. Como se entendesse a conversa, Gabriel estendeu os bracinhos para Marina, fazendo sons alegres. Ele está decidindo por você. Riu. Rafael? Marina sorriu e aceitou Gabriel de volta em seus braços. Então aceito o convite. Ótimo. Às 8 horas no salão de jantar. Quando Rafael se afastou, Marina ficou sozinha com Gabriel e seus pensamentos confusos. O que havia acontecido ali? Rafael havia demonstrado interesse genuíno em sua vida pessoal. Havia feito um elogio que parecia ir além da cordialidade profissional. Mas as palavras de Carmen ecoavam em sua mente. Homens como Rafael Almeida não se casam com faxineiras. Sabia que não podia alimentar fantasias. Rafael era gentil e atencioso, mas isso não significava interesse romântico. Ele era seu patrão, um homem rico e poderoso, que pertencia a um mundo completamente diferente do dela. Mesmo assim, quando chegou em casa para se arrumar para o jantar, Marina se viu escolhendo sua melhor roupa com mais cuidado do que o habitual. Penteou os cabelos loiros com esmero e até mesmo passou um batom suave. Olhando-se no espelho, se questionou se não estava sendo tola. Mas havia algo no olhar de Rafael naquela tarde que lhe dava uma esperança perigosa. Talvez, apenas talvez, fosse possível ser vista e valorizada exatamente como era. E pela primeira vez em muito tempo, Marina se permitiu acreditar que merecia ser feliz. Às 8 horas em ponto, ela estava na porta do salão de jantar, com o coração batendo forte e a esperança florescendo perigosamente em seu peito. O jantar na mansão Almeida foi uma experiência completamente nova para Marina. Sentada à mesa da família, usando sua melhor roupa, um vestido azul simples, mas elegante, ela se sentia simultaneamente honrada e deslocada. Isabela havia preparado um cardápio especial com pratos da culinária regional, frango com quiabo, polenta cremosa e uma torta de doce de leite que perfumava toda a casa. Rafael escolhera um vinho especial de sua própria vinícola, e o ambiente estava descontraído e acolhedor. Gabriel estava em uma cadeirinha alta ao lado de Marina, balbuciando alegremente e sorrindo para todos. Era evidente que o bebê havia se tornado o centro das atenções e alegria da família. Marina, você transformou meu filho em uma criança completamente diferente, disse Isabela, levantando a taça de vinho. Ele nunca esteve tão feliz e saudável. Gabriel é uma criança especial, dona Isabela. É fácil cuidar de alguém tão doce. Rafael observava Marina com atenção. Havia uma graciosidade natural nela, uma elegância que não tinha nada a ver com roupas caras ou educação formal. Era algo que
Vinha de dentro de sua alma pura e generosa. Marina, disse Rafael, Isabela me contou que você sempre sonhou em ser pedagoga. Sim, é um sonho antigo. Por que não volta a estudar agora? Com o novo salário, você poderia fazer um curso superior. Marina hesitou, mexendo nervosamente com o guardanapo. É mais complicado do que parece, senhor Rafael. Minha mãe precisa de cuidados constantes e eu não tenho base educacional suficiente para um curso superior. Existem cursos preparatórios. Marina, e quanto à sua mãe, tenho certeza de que poderíamos encontrar uma solução. Isabela se interessou pela conversa. Rafael tem razão. Marina, você tem um dom natural com crianças. Seria um desperdício não desenvolver esse talento. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Há anos, ninguém falava sobre seus sonhos como se fossem possíveis e válidos. Vocês são muito gentis, mas eu não sei se sou inteligente o suficiente para isso. Marina, disse Rafael, com uma firmeza que a fez olhar diretamente para ele. Você é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Inteligência não se mede apenas por diplomas. A sinceridade na voz dele fez o coração de Marina acelerar perigosamente. Durante o resto do jantar, a conversa fluiu naturalmente. Marina descobriu que Rafael era apaixonado por literatura, que Isabela adorava viajar e conhecer culturas diferentes, e que ambos tinham memórias carinhosas da mãe que havia falecido 5 anos antes. Nossa mãe sempre dizia que a verdadeira nobreza está no caráter, não no dinheiro, comentou Isabela. Ela ficaria encantada com você, Marina. Ela sempre defendeu que devemos valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, acrescentou Rafael, olhando diretamente para Marina. Após o jantar, Isabela se retirou para colocar Gabriel para dormir, deixando Marina e Rafael sozinhos no terraço. O clima estava agradável, com uma brisa suave e o céu estrelado típico do interior paulista. Marina, posso fazer uma confissão? Disse Rafael, aproximando-se da mureta de pedra onde ela estava observando o jardim. Claro. Quando vi você pela primeira vez cuidando do Gabriel naquela manhã na lavanderia, algo mudou em mim. Não era apenas gratidão, era reconhecimento. Marina virou-se para encará-lo, confusa. Reconhecimento? Reconheci naquele momento a mulher que havia procurado a vida toda sem saber. Alguém genuína, corajosa, que age por amor e não por interesse. As palavras de Rafael fizeram o coração de Marina parar por um segundo. Senhor Rafael, Pode me chamar apenas de Rafael, por favor, e deixe-me terminar. Ele se aproximou mais e Marina pode sentir o perfume masculino que sempre a fazia perder o foco. Sei que existe uma diferença social entre nós, Marina. Sei que isso complica tudo, mas também sei que não consigo parar de pensar em você desde aquele dia. Marina sentiu as pernas bambearem. Aquilo estava realmente acontecendo? Rafael estava declarando sentimentos por ela? Rafael, Isso é muito confuso para mim. Por quê? Porque você é meu patrão. Porque pertencemos a mundos diferentes. Porque pessoas como eu não devem sonhar com pessoas como você. Rafael segurou gentilmente o rosto de Marina entre as mãos. Marina, escute bem o que vou dizer. Você não é uma pessoa como você. Você é Marina Silva, uma mulher extraordinária que cuida da minha família melhor do que qualquer pessoa contratada o fez. Você é inteligente, carinhosa, corajosa e linda. Muito linda. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas, Rafael, o que sua família vai pensar? O que a sociedade vai dizer? Eu não me importo com o que os outros vão pensar. Importo-me com o que eu sinto e com o que você sente. E o que você sente? Rafael se inclinou mais próximo, suas testas quase se tocando. Sinto que estou apaixonado por você, Marina Silva. Antes que ela pudesse responder, Rafael a beijou suavemente. Foi um beijo delicado,
cheio de sentimento, que fez sentir-se amada e valorizada pela primeira vez na vida. Quando se separaram, Marina estava tremendo. Rafael, eu também sinto algo especial por você, mas tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente, de você perceber depois que cometeu um erro, de sua família não me aceitar. Rafael segurou as mãos dela firmemente. Marina, você é mais do que suficiente. Você é tudo o que eu procurava sem saber que procurava. Nesse momento, Isabela apareceu no terraço, mas parou ao ver a cena íntima entre o irmão e Marina. Desculpem, eu não queria interromper, disse ela, claramente surpresa, mas não descontente. Rafael e Marina se separaram, ambos corados. Isabela, vocês estavam se conhecendo melhor, disse Isabela com um sorriso compreensivo. E pelo que vejo, estão gostando do que descobriram. Você não está surpresa? Perguntou Rafael. Rafael, qualquer pessoa com olhos pode ver como vocês se olham. E depois de conhecer Marina melhor, só posso dizer uma coisa. Você tem excelente gosto. Marina corou ainda mais intensamente. Dona Isabela, eu jamais quis causar problemas ou... Marina, você não causou problema algum. Pelo contrário, trouxe alegria para esta casa. Gabriel adora você. Eu a respeito enormemente e meu irmão claramente está apaixonado. Qual é o problema nisso? A diferença social, começou Marina, é inventada pelos seres humanos, interrompeu Isabela. O que importa é o caráter, a honestidade, a capacidade de amar. E você tem abundância. Rafael sorriu, sentindo-se apoiado pela irmã. Marina, você aceita namorar comigo? Oficialmente? Marina olhou de Rafael para Isabela, ainda não acreditando completamente no que estava acontecendo. Eu aceito, sussurrou, mas com uma condição. Qual? Quero continuar trabalhando e cuidando do Gabriel. Não quero que as pessoas pensem que estou com você por interesse financeiro. Combinado, disse Rafael, beijando sua testa. Mas você também vai voltar a estudar. Vamos. Realizar seu sonho de ser pedagoga. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. Como isso é possível? Ainda ontem eu era apenas uma faxineira invisível. Você nunca foi invisível para quem soube olhar, disse Rafael. E agora você nunca mais será invisível para ninguém. Naquela noite, Marina voltou para casa caminhando nas nuvens. Contou tudo para sua mãe, que chorou de alegria ao ver a filha finalmente feliz. Minha filha, você sempre mereceu ser amada assim, disse Dona Maria, abraçando Marina. Deus sabe o que faz. Marina dormiu sonhando com o futuro que pela primeira vez parecia brilhante e cheio de possibilidades. Havia encontrado não apenas o amor, mas também uma família que a acolhia e respeitava exatamente como ela era. E o mais incrível, havia descoberto que era possível ser vista, valorizada e amada sem precisar mudar nada de sua essência. Rafael a amava por quem ela era, não por quem ele queria que ela fosse. 3 meses se passaram desde aquela noite mágica no terraço, e a vida de Marina havia se transformado completamente, mas não sem desafios. O namoro com Rafael floresceu de forma natural e intensa, baseado em conversas profundas que duravam até altas horas, passeios com Gabriel pelo jardim florido da mansão e momentos de intimidade emocional que ela jamais havia experimentado na vida. Todas as manhãs, Marina acordava ainda sem acreditar completamente que aquela era sua nova realidade. Rafael havia cumprido rigorosamente sua promessa de ajudá-la a retomar os estudos. Contratou professora Helena Santos, uma educadora aposentada de renome que Rafael havia encontrado através de contatos da Universidade de São Paulo. As aulas aconteciam na biblioteca da mansão, durante as tardes em que Gabriel dormia sua soneca. Sua capacidade de aprendizado é verdadeiramente impressionante, Marina,
disse professora Helena durante uma tarde de estudos, ajustando os óculos enquanto observava os exercícios de matemática que Marina havia completado. Em apenas 3 meses, você já domina conteúdos que costumam levar 1 ano inteiro para a maioria dos meus alunos absorverem. Você tem um dom natural para o aprendizado. Marina corava intensamente com os elogios, mas sentia uma confiança genuína crescendo dentro de si pela primeira vez na vida. Descobrir que possuía inteligência aguçada e capacidade para aprender qualquer matéria que se propusesse foi uma das maiores e mais transformadoras revelações de sua existência. Professora Helena, às vezes, ainda não acredito que consegui chegar até aqui, confessou Marina, fechando o livro de literatura brasileira. Há poucos meses eu nem sonhava que seria capaz de entender textos tão complexos. Marina, querida, a inteligência sempre esteve em você. Apenas precisava da oportunidade e do estímulo certos para florescer. E agora que floresceu, não há limite para onde pode chegar. O relacionamento amoroso com Rafael também evoluía constantemente, surpreendendo Marina a cada dia. Ele era carinhoso, de maneiras que ela não imaginava serem possíveis, respeitoso em cada gesto e palavra, e tratava Marina como uma igual absoluta em todos os aspectos. Nunca a fez sentir-se inferior, deslocada ou indigna, e gradualmente ela foi perdendo os medos profundos e inseguranças que carregava desde a infância. Marina, você transformou completamente minha vida, disse Rafael numa tarde dourada de outono, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo jardim com Gabriel, dando seus passinhos cambaleantes entre eles. Antes de você aparecer na minha vida, eu estava apenas existindo, cumprindo obrigações, seguindo rotinas vazias. Agora, pela primeira vez em anos, estou realmente vivendo, sentindo cada momento. Rafael, você também revolucionou minha vida de maneiras que eu nem conseguia imaginar, respondeu Marina, entrelaçando os dedos firmemente com os dele. Pela primeira vez na minha existência, sinto que sou verdadeiramente vista, compreendida e amada pelo que realmente sou, não por aquilo que alguém gostaria que eu fosse. Gabriel, agora com 11 meses, havia se tornado uma criança incrivelmente alegre, esperta e carinhosa. Dava seus primeiros passos cambaleantes com determinação adorável, balbuciava palavras que soavam claramente como mamã, quando olhava para Marina, e papai, quando estendia os bracinhos para Rafael. Sua risada cristalina ecoava pelos corredores da mansão, trazendo uma leveza que a casa não conhecia há anos. Mas nem tudo caminhava suavemente naquela nova fase da vida de Marina. Dona Helena, a governanta principal, havia desenvolvido uma atitude nitidamente fria e distante em relação a Marina após descobrir sobre o namoro com Rafael. Outras funcionárias também demonstravam ciúme mal disfarçado e faziam comentários maldosos sempre que acreditavam que Marina não estava por perto para ouvi-las. Olha ela aí, se achando a dona da casa agora, murmurava Rosângela para Conceição, uma das faxineiras mais novas, enquanto Marina passava pelo corredor carregando Gabriel. Começou varrendo o chão e agora quer virar patroa, acrescentou Conceição com evidente amargor. Mas todo mundo sabe que essas coisas não duram muito. Homem rico brinca com pobre, mas na hora de casar escolhe mulher da própria laia. Marina ouvia os comentários venenosos e sentia o coração apertar dolorosamente, mas Rafael sempre a tranquilizava com sua sabedoria e carinho. Marina, meu amor, pessoas que falam mal de você são exatamente as pessoas que invejam profundamente sua coragem de transformar a própria vida, dizia ele, acariciando suavemente os cabelos loiros dela. Ignore essas falas. Elas dizem muito mais sobre quem as profere do que sobre você. Às vezes, é mais difícil do que eu gostaria, Rafael.
admitia Marina, apoiando a cabeça no ombro forte dele. Esses comentários me fazem lembrar constantemente de onde vim, e às vezes me pergunto se realmente mereço estar aqui. Marina, olhe para mim. Rafael segurava gentilmente o rosto dela entre as mãos. Você deve ter orgulho imenso de onde veio e do caminho que percorreu. Sua origem humilde moldou seu caráter extraordinário e sua capacidade única de valorizar as coisas realmente importantes da vida. Nunca, jamais se envergonhe de quem você é. Um mês depois dessa conversa, chegou uma notícia que mudaria dramaticamente todos os rumos. A avó paterna de Rafael, Dona Mercedes Almeida, de 78 anos, matriarca absoluta da família e controladora inquestionável da maior parte da fortuna familiar, havia decidido fazer uma visita surpresa após ficar sabendo sobre o namoro do neto através de fofocas que chegaram aos seus ouvidos em São Paulo. Dona Mercedes era amplamente conhecida por suas opiniões extremamente conservadoras sobre classes sociais e posições hierárquicas, e havia sido diretamente responsável por quebrar e destruir relacionamentos anteriores de outros membros da família que ela considerava social ou financeiramente inadequados para o nome Almeida. Rafael, sua avó certamente vai tentar acabar com nosso relacionamento, disse Marina, visivelmente preocupada e ansiosa, quando soube da visita iminente através de Isabela. Ouvi histórias sobre como ela é rígida com essas questões. Marina, minha querida, não importa absolutamente nada o que minha avó disser ou fizer, respondeu Rafael com determinação férrea. Não vou desistir de você por pressão de ninguém, nem mesmo dela. Você pode ter certeza absoluta disso. Mas, Rafael, ela controla praticamente toda a sua herança, não é? Verdade, ela tem poder para cortá-lo completamente da família, deixá-lo sem nada. Marina mordia o lábio nervosa. Rafael a abraçou firmemente, transmitindo toda a sua segurança. Marina, se ela fizer exatamente isso, nós construiremos nossa própria vida do zero. Tenho conhecimento sólido, experiência prática e disposição total para trabalhar duro. Não preciso do dinheiro da família para ser genuinamente feliz, especialmente se o preço for abrir mão da mulher que amo. No entanto, Marina sentia um medo crescente e angustiante tomando conta de seu peito. Conhecia várias histórias dolorosas de famílias poderosas que haviam destruído relacionamentos que consideravam inadequados, usando influência, dinheiro e chantagem emocional. A última coisa que queria no mundo era ser responsável por Rafael perder sua família inteira e sua posição social estabelecida. A chegada de Dona Mercedes foi anunciada com exatamente uma semana de antecedência, criando uma atmosfera tensa em toda a mansão. A matriarca da família viria acompanhada de seu advogado pessoal, Dr. Henrique Castilho, e ficaria hospedada na mansão por tempo completamente indeterminado. Marina, quero que você continue sendo exatamente quem você é, disse Isabela numa conversa franca no quarto de Gabriel. Não tente impressionar minha avó mudando seu comportamento ou fingindo ser alguém que não é. Seja natural, autêntica e deixe que ela veja a mulher absolutamente maravilhosa que você realmente é. Mas Marina estava profundamente nervosa e apreensiva. Passou toda a semana que antecedeu a visita estudando com intensidade ainda maior, como se o conhecimento adquirido pudesse de alguma forma legitimá-la e torná-la mais aceitável aos olhos severos da matriarca da família. Dona Mercedes chegou pontualmente numa tarde ensolarada de quinta-feira, dirigindo pessoalmente sua Mercedes prata impecável, seguida por um segundo carro luxuoso com seu motorista particular e diversas bagagens elegantes. Era uma mulher
extraordinariamente elegante, de postura rigidamente ereta e olhar perspicaz que parecia avaliar, julgar e catalogar tudo e todos ao seu redor com precisão cirúrgica. Marina a observou discretamente da janela do quarto de Gabriel e sentiu um frio gelado no estômago. Dona Mercedes parecia exatamente como havia imaginado em seus piores pesadelos. Imponente, severa, formidável e visivelmente pouco disposta a aceitar mudanças significativas em sua família tradicionalmente estruturada. O primeiro encontro formal aconteceu durante o jantar de boas-vindas. Marina desceu para se juntar à família, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, que Rafael havia presenteado a ela na semana anterior, escolhido especificamente para essa ocasião importante. Vovó, é com grande prazer que quero apresentar-lhe Marina Silva, disse Rafael solenemente, colocando a mão protetora e carinhosa na cintura de Marina. Dona Mercedes observou Marina meticulosamente de cima a baixo, analisando cada detalhe com atenção de investigadora. A postura, o vestido, o penteado, a expressão facial, os gestos. Então você é a jovem que meu neto escolheu, disse ela com um tom perfeitamente neutro que não revelava absolutamente nada sobre suas impressões iniciais. É um prazer imenso conhecê-la, Dona Mercedes, disse Marina respeitosamente, fazendo uma leve reverência elegante que havia praticado mentalmente durante dias. Sente-se, querida. Vamos conversar adequadamente, respondeu a matriarca, indicando uma cadeira específica. Durante todo o jantar elaborado, Dona Mercedes fez uma série de perguntas extremamente diretas para Marina, sobre sua família de origem, sua educação formal, seus antecedentes, seus planos específicos para o futuro, suas ambições, seus valores. Marina respondeu com honestidade cristalina, sem jamais tentar esconder, minimizar ou maquiar sua origem humilde e suas circunstâncias financeiras limitadas. Então você trabalhava como faxineira aqui mesmo nesta casa? Perguntou Dona Mercedes, cortando elegantemente um pedaço de salmão. Sim, senhora. Trabalhei como faxineira durante 3 anos completos. E foi uma experiência que me ensinou muito sobre trabalho duro e dedicação. E agora a sua função é cuidar exclusivamente do Gabriel? Sim, senhora. Cuido do Gabriel com muito amor e carinho. Paralelamente, estou estudando intensivamente para prestar vestibular de pedagogia no próximo ano. Essa decisão de voltar a estudar foi iniciativa puramente sua? Marina olhou rapidamente para Rafael antes de responder com toda sinceridade. Sempre foi meu sonho mais profundo se tornar pedagoga, mas Rafael e Isabela me incentivaram tremendamente e me proporcionaram as condições práticas necessárias para retomar os estudos que havia interrompido. Dona Mercedes permaneceu em silêncio por longos minutos, observando atentamente a interação natural e carinhosa entre Marina e Gabriel, que estava em sua cadeirinha especial ao lado dela. O bebê, claramente, adorava Marina de forma incondicional e demonstrava isso constantemente. Sorria radiante sempre que ela falava, estendia os bracinhos pequeninos na direção dela. Balbuciava sons alegres quando ela o alimentava. Gabriel demonstra gostar imensamente de você, observou a matriarca com interesse genuíno. Ele é uma criança absolutamente especial, Dona Mercedes, respondeu Marina com um sorriso sincero, fazendo carinhos suaves no rostinho rechonchudo do bebê. É completamente impossível não amar uma criança tão doce e carinhosa como Gabriel. Após o jantar formal, Dona Mercedes fez um pedido que Marina havia temido durante toda a semana: conversar a sós com ela. Rafael se mostrou visivelmente contrariado e preocupado, mas Marina o tranquilizou com mais coragem do que realmente sentia. Está tudo bem, Rafael. Vou conversar com sua avó. Não tenho nada a esconder. As duas mulheres se dirigiram solenemente para a biblioteca.
um ambiente impressionantemente imponente, com estantes de madeira maciça do chão ao teto, repletas de livros antigos e valiosos, poltronas de couro legítimo e uma atmosfera que respirava tradição, conhecimento e poder. Marina, vou ser completamente direta e franca com você. Começou Dona Mercedes, sentando-se majestosamente numa poltrona e indicando formalmente para Marina se sentar na poltrona posicionada diretamente à sua frente. Devo informar que não aprovo este relacionamento entre você e meu neto. Marina sentiu o coração praticamente parar de bater, mas conseguiu manter a compostura exterior com muito esforço. Posso perguntar respeitosamente por quê, senhora? Porque você e meu neto pertencem a mundos completamente diferentes, com realidades sociais, econômicas e culturais distintas. Na minha longa experiência de vida, casamentos entre classes sociais muito distintas raramente funcionam satisfatoriamente a longo prazo. Dona Mercedes, com todo o respeito que a senhora merece, eu acredito sinceramente que o amor verdadeiro e o caráter sólido são muito mais importantes e duradouros que a origem social, respondeu Marina, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Você realmente acredita que ama meu neto? Tenho absoluta certeza que o amo, senhora. Amo Rafael com todo o meu coração e toda a minha alma. E você genuinamente acredita que ele a ama da mesma forma? Sim, senhora. Sinto isso em cada olhar, em cada gesto, em cada palavra dele. Dona Mercedes se levantou majestosamente e caminhou com passos medidos até a janela ampla que oferecia uma vista panorâmica para o jardim iluminado pela lua cheia. Marina, vou fazer-lhe uma proposta muito interessante, disse ela, mantendo as costas voltadas para a jovem. Se você realmente ama meu neto da forma que afirma, certamente deveria querer absolutamente o melhor para ele, não é verdade? Marina sentiu um arrepio gelado de mau pressentimento percorrendo toda a sua espinha. Continue, por favor, senhora. Estou preparada para oferecer-lhe um emprego extremamente bem remunerado como diretora educacional de uma escola infantil de alto padrão em São Paulo. Seria uma oportunidade única e extraordinária para você realizar completamente seu sonho profissional, com salário excelente e prestígio social considerável. Marina sentiu que sabia exatamente aonde aquela conversa estava se direcionando, mas perguntou mesmo assim: e qual seria exatamente a contrapartida dessa oferta generosa? Simples e direto. Você terminaria imediatamente este relacionamento com Rafael e se mudaria permanentemente para São Paulo sem qualquer contato posterior com minha família. A proposta atingiu Marina como uma bofetada violenta. Era exatamente o que ela havia temido durante semanas. Chantagem emocional, disfarçada de oportunidade profissional, um teste cruel de sua integridade e amor. Dona Mercedes, agradeço sinceramente a oferta, mas não posso aceitar em hipótese alguma. Nem sequer deseja conhecer todos os detalhes específicos. É uma posição profissional que pagaria 5 vezes mais do que você ganha atualmente aqui cuidando do Gabriel. Marina se levantou da poltrona, sentindo uma força interior que não sabia que possuía, uma dignidade que vinha de seu âmago mais profundo. Senhora, posso ter nascido e crescido em origem humilde, mas não estou à venda em nenhuma circunstância, nem meu amor, nem minha dignidade, nem minha felicidade, nem minha integridade estão disponíveis para negociação. Dona Mercedes virou-se lentamente, parecendo genuinamente surpresa, com a firmeza inabalável da resposta. Você tem absoluta certeza de que está fazendo a escolha mais acertada? Rafael poderia potencialmente perder sua herança inteira por sua causa, ficar sem nada do patrimônio familiar. Dona Mercedes, se Rafael perdesse absolutamente tudo que possui, eu trabalharia incansavelmente 10 vezes mais para ajudá-lo a construir uma nova vida próspera do zero, respondeu Marina com uma convicção que surpreendeu até mesmo a si mesma.
O amor verdadeiro e genuíno jamais abandona a pessoa amada na dificuldade ou na adversidade. As duas mulheres se encararam em silêncio absoluto por longos momentos tensos. Finalmente, Dona Mercedes esboçou um sorriso quase imperceptível, mas definitivamente presente. Marina, posso fazer-lhe mais algumas perguntas importantes? Naturalmente, senhora. Se eu aprovasse completamente este relacionamento e aceitasse você como parte oficial da família Almeida, o que exatamente você faria? Marina respirou fundo, organizando cuidadosamente seus pensamentos antes de responder. Amaria e cuidaria do Rafael com toda a dedicação, carinho e fidelidade que existem em mim. Seria a melhor mãe humanamente possível para os filhos que talvez tenhamos no futuro. Respeitaria profundamente todas as tradições familiares enquanto trouxesse minha própria contribuição pessoal e genuína. E jamais, em circunstância alguma, esqueceria de onde vim ou permitiria que dinheiro ou status mudassem minha essência fundamental. Dona Mercedes assentiu lentamente, aparentemente satisfeita com a resposta. Uma última pergunta crucial. Você casaria com meu neto mesmo que ele perdesse absolutamente tudo que possui? Sem hesitar um único segundo, respondeu Marina com emoção evidente na voz. Casaria com Rafael mesmo que ele fosse completamente pobre, porque não me apaixonei por sua conta bancária ou por sua posição social. Me apaixonei pelo homem íntegro, carinhoso, honesto e generoso que ele é na essência. Exatamente nesse momento dramático, a porta pesada da biblioteca se abriu e Rafael entrou apressadamente com uma expressão de preocupação evidente. Desculpem interromper, mas vocês estão conversando há muito tempo e eu estava ficando genuinamente preocupado, disse ele, olhando ansiosamente de uma para outra. Dona Mercedes olhou calmamente do neto para Marina e de volta para o neto, com uma expressão que havia mudado completamente. Rafael, sua namorada acaba de passar no teste mais difícil e decisivo da vida dela. Rafael ficou visivelmente confuso. Que teste, vovó? Do que vocês estão falando? O teste definitivo de caráter e integridade. Marina provou cabalmente que a ama pelo que você é como ser humano, não pelo que você possui materialmente. E provou que tem dignidade mais que suficiente para recusar suborno e chantagem emocional. Rafael olhou diretamente para Marina, que estava com os olhos cheios de lágrimas emocionadas. Vovó, o que exatamente você fez? Ofereci uma quantia considerável de dinheiro e uma posição de prestígio para ela abandoná-lo completamente. Ela recusou tudo categoricamente, sem hesitar. Rafael se aproximou imediatamente de Marina e a abraçou com força, transmitindo todo o seu amor e proteção. Marina, meu amor, você não deveria ter precisado passar por isso. Na verdade, precisava sim, disse Dona Mercedes com autoridade. E ela passou com louvor absoluto, demonstrando um caráter que poucos possuem. A matriarca se aproximou solenemente dos dois jovens. Marina, peço sinceras desculpas pelos métodos admitidamente pouco ortodoxos, mas precisava ter certeza absoluta sobre suas verdadeiras intenções. Você provou de forma inequívoca que é digna do amor do meu neto. Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Suas pernas tremiam. Dona Mercedes, isso significa que você tem minha aprovação completa, minha bênção total e meu respeito genuíno. Bem-vinda oficialmente à família Almeida, minha querida neta. Rafael beijou Marina ali mesmo na biblioteca, ambos chorando de alívio, felicidade e emoção intensa. Eu te disse que jamais desistiria de você, sussurrou ele carinhosamente em seu ouvido. E eu jamais desistiria de você, respondeu Marina, com voz embargada de emoção. 3 meses depois daquela noite transformadora,
Rafael pediu Marina em casamento durante um piquenique romântico no jardim da mansão, com Gabriel brincando alegremente na grama macia ao lado deles e pétalas de rosas espalhadas pelo gramado. Ela disse sim antes mesmo que ele terminasse completamente a pergunta, com lágrimas de alegria escorrendo livremente pelo rosto. O casamento foi simples, mas profundamente emocionante, realizado na pequena igreja histórica de São Roque, com a presença de toda a família Almeida, incluindo Dona Mercedes na primeira fila, e Dona Maria, mãe de Marina, que chorou de alegria pura durante toda a cerimônia linda. Minha filha finalmente conseguiu o que muitas mulheres apenas sonham: ser genuinamente amada pelo que realmente é, disse Dona Maria para Isabela durante a festa de casamento, enxugando as lágrimas de felicidade. Marina conquistou isso porque sempre mereceu, respondeu Isabela com carinho. Ela ensinou todos nós o verdadeiro significado de dignidade e amor incondicional. Um ano completo depois do casamento abençoado, Marina se formou em pedagogia com louvor máximo da faculdade e abriu uma pequena escola infantil inovadora em São Roque, com o apoio financeiro total e emocional da família Almeida. A escola rapidamente se tornou referência absoluta na região pela qualidade excepcional do ensino e pelo carinho genuíno com que todas as crianças eram tratadas. Gabriel, agora um menino esperto de 2 anos, chamava Marina de mamã e Rafael de papai, com naturalidade total, sendo criado com amor incondicional, como se fosse filho biológico do casal. Marina engravidou poucos meses após sua formatura, e o bebê que esperavam seria criado junto com Gabriel, formando uma família verdadeiramente unida e feliz. Durante a inauguração emocionante da escola, Rafael fez um discurso que tocou profundamente todos os presentes. Esta escola representa muito mais que um simples projeto educacional, disse ele, segurando a mão de Marina. Representa o poder absolutamente transformador do amor verdadeiro, da determinação inabalável e da fé no potencial humano. Marina provou que não importa onde nascemos ou quais obstáculos enfrentamos, com amor, dedicação genuína e as oportunidades certas, todos podemos alcançar nossos sonhos mais profundos. Marina, radiante ao lado do marido amado, observava o sonho realizado com lágrimas de gratidão nos olhos. A menina que um dia havia sido humilhada por vender doces na rua para ajudar a família, agora era uma pedagoga respeitada, esposa devotadamente amada e futura mãe realizada. Obrigada, meu amor, sussurrou ela emocionadamente para Rafael, por ter me visto quando eu era completamente invisível para o mundo. Obrigado a você, Marina, respondeu ele, beijando carinhosamente sua testa, por ter me ensinado que a verdadeira riqueza da vida está no amor genuíno, não no dinheiro ou status social. Enquanto dezenas de crianças corriam alegremente pelo pátio colorido da nova escola, e Gabriel ria cristalino nos braços amorosos de Marina, ela soube com certeza absoluta que havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também seu verdadeiro lugar no mundo. Um lugar especial onde podia ser exatamente quem era, amada e valorizada por sua essência pura, não por suas posses materiais. A faxineira invisível havia se transformado completamente em uma mulher realizada, esposa devotadamente amada e educadora genuinamente respeitada. Mas o mais importante e significativo, havia provado para si mesma que sempre mereceu ser vista, amada e verdadeiramente feliz. E assim, no interior sereno de São Paulo, entre montanhas verdes cobertas de neblina matinal e o perfume eterno de café recém-passado, Marina e Rafael construíram uma vida sólida baseada no amor verdadeiro e profundo, no respeito mútuo inabalável e na certeza absoluta de que, quando duas almas genuínas se reconhecem, não existe obstáculo capaz de separá-las definitivamente.
E você, querida leitora que chegou até aqui, parabéns por ter acompanhado essa história até o fim. Isso não é para todos, é para você, que sentiu cada emoção, que se viu em Marina e que sabe o valor de ser enxergada e respeitada. Já viveu momentos em que se sentiu invisível ou desvalorizada. A jornada de Marina nos lembra que todos nós merecemos ser vistos e amados exatamente como somos. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e conte aqui nos comentários seu nome. De qual cidade você está nos assistindo e qual parte da história mais te emocionou? Agora, um presente especial, só para quem chegou até aqui. Criamos um grupo VIP no WhatsApp, exclusivo para as inscritas do canal que comentam nos vídeos. Nesse grupo você vai participar de sorteios mensais incríveis, receber as histórias diárias em primeira mão e fazer parte de uma comunidade que ama histórias como você. O link para entrar está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Não perca! Só quem está inscrita no canal e comenta pode participar. Venha fazer parte da nossa família de histórias de amor, superação e esperança. E lembre-se, você também merece ser vista, ouvida e amada, exatamente como é. Nos vemos na próxima história.